Fala pessoal, tudo bem? Hoje no nosso vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre introdução aos transformadores. Para falar sobre transformadores, o que recebeu a principal teoria de funcionamento lá com o Faraday, é preciso antes contar alguma história do Ørsted e falar um pouquinho também do Ampère. Esses estudos aí vão nos levar à lei que fundamenta o funcionamento dessas máquinas, geradores e transformadores, e que vão nos levar então a outros entendimentos. Venham comigo, então vamos ver um pouquinho dessa história e de algumas formulações aí que são necessárias para o entendimento do assunto. Vamos lá! Então, inicialmente eu vou falar um pouquinho sobre Ørsted. Ørsted, dinamarquês, nasce no século XVIII, 1777, vive uns 75 anos, e ele, em 1819, Ørsted observa que ao aproximar uma bússola de um condutor percorrido por corrente, o ponteiro dessa bússola se deslocava. Isso está indicando a presença de um campo magnético ou eletromagnético nas proximidades desse condutor. Essa é a principal observação que Ørsted faz. Vamos observar a data para a construção da nossa timeline com um outro personagem que é Ampère. André-Marie Ampère, francês, nasce nessa mesma época, em 1775, um pouquinho antes de Ørsted, falece no século XVIII também, vive em torno de 60 anos, e nesse período ele também faz estudos na área da matemática e também da física. Seu nome é o nome da principal unidade no Sistema Internacional de Medidas da corrente elétrica, ou da intensidade de corrente elétrica, dadas as enormes contribuições que esse cientista, matemático, físico trouxe para essa área. E dentre uma série de estudos de Ampère, um deles é a sua lei, a lei de Ampère, que ele publica em seu trabalho Rotação Eletromagnética. É uma lei que vai fundamentar as máquinas elétricas girantes, os motores. Essa lei estabelece que um campo magnético B é gerado por um condutor retilíneo quando ele é percorrido por corrente. Então, de novo, um condutor percorrido por corrente, em torno de 3 anos depois das observações de Ørsted, Ampère traz com uma formulação. Para simplificar, a gente usa a regra da mão direita, onde o polegar vai indicar o sentido da corrente e os dedos indicam o campo ou a direção do campo magnético ou eletromagnético B, certo? Ao redor desse condutor, como indica a figura ali. A fórmula para se descobrir a intensidade desse campo é dada em função da distância em que eu quero medir do centro do condutor até o ponto X, né, distante R desse centro do condutor, e também da permeabilidade eletromagnética do meio, que é o μ, que é uma constante. No caso, essa permeabilidade do ar é 1,3 vezes 10 na menos 6 Tesla metro por ampere. No sistema internacional, a intensidade de campo magnético é Tesla. I é a intensidade de corrente que circula nesse condutor, 2π são constantes, R então vai ser essa distância do centro do condutor ao ponto que eu quero medir. O nosso próximo personagem é Faraday. Faraday, 10 anos depois dos estudos de Ampère, apresenta então a lei da indução eletromagnética, ou lei de Faraday. A lei da indução eletromagnética, ou lei de Faraday, diz que, havendo variação de um fluxo magnético através de um circuito, surge nesse circuito uma força eletromotriz induzida. O que ele está querendo dizer é, se eu tiver um campo eletromagnético que varie, que oscile, nas proximidades havendo um condutor, surge nesse condutor uma tensão elétrica induzida. Essa lei, então, como eu comentei, foi em 1831 e ela é o princípio por trás da geração elétrica, do transformador elétrico.
E esse é o principal ponto da gente falar do Faraday, porque a gente quer trabalhar com os conceitos de geração de energia e também de transformação de energia, ou os transformadores elétricos, as máquinas estáticas que eu comentei com vocês. Pessoal, nesse site que eu trago aqui, a ideia é demonstrar para vocês o princípio da geração de energia como se eu tivesse então uma queda d'água, um gerador, né? E dentro desse gerador eu tivesse ímãs, onde a água vai fazer com que esses ímãs girem, então o campo magnético vai ser variante. Ali eu vou colocar uma bobina, que nada mais é do que um condutor, e essa bobina, tendo esse campo variante nas proximidades, vai induzir nesse condutor, então, uma corrente em função da força eletromotriz que induz nele. A animação aqui é bastante interessante, porque eu posso variar a velocidade, e variando a velocidade, obviamente, também varia o brilho, certo? Dá para ver também que é pulsado, porque depende do sentido do campo. Então, na verdade, se a gente colocar um voltímetro aqui, em vez da lâmpada, a gente vai perceber que ora eu estou gerando corrente num sentido, ora no outro sentido. O campo varia, a corrente também vai variar, certo? No caso do transformador, a ideia é similar, né? Eu tenho aqui uma corrente elétrica que é constante, então está produzindo um campo constante, certo? Não há variação nesse campo, não tem variação ou indução no condutor, certo? Existe um eletroímã aqui, ele está produzindo campo, mas por não ter variação, por essas linhas de forças não oscilarem, hora para um lado, hora para o outro, enfim, não há indução no outro. Se eu movimentar, eu vou promover variações. Vocês podem ver que as bússolas se mexem, ó. Essas bússolas estão indicando as linhas de força. Há uma alteração nessas linhas de força. Isso provoca circulação de corrente e com isso a lâmpada acende. Se eu fizer com que passe por dentro aqui dessa bobina, vocês vão ver que há uma alteração significativa nesse campo magnético, né? E há então a indução bem maior de corrente nesse condutor, porque há uma grande variação no campo magnético, certo? Essa é a ideia principal do Faraday, é o que ele escreve, e é com base nos estudos dele, então, que se alicerçam todo o funcionamento dessas máquinas, transformadores e geradores, que é o que a gente vai seguir discutindo nos próximos vídeos. A propósito, pessoal, o site que eu estou utilizando é esse aqui, certo? Vamos marcar aqui. Eu vou deixar ele na descrição, inclusive. É um site bem legal, que dá para se brincar com um laboratório de eletromagnetismo, que utiliza, então, os princípios de Faraday. E a gente vai ficar falando um pouquinho mais sobre transformadores nos próximos vídeos. Um abraço a todos, fiquem bem.